Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre redução do ICMS e suspensão de corte de gás e água de consumidores devedores. E a gente conversa agora com o deputado Dirceu Dalben, do PL. Boa tarde, deputado. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Muito boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos os amigos telespectadores da Rede Alesp. Mais uma vez, é uma honra, uma satisfação poder estar participando do programa e conversar com os nossos telespectadores. E justamente, deputado, o senhor enviou um ofício, ao governo do estado de São Paulo, falando sobre essas duas questões, de redução de ICMS, também suspensão no corte de gás e água. E na última quarta-feira, o governador João Dória fez esse anúncio em coletiva, né? É um momento necessário e acertada a decisão do governo do estado, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo, toda a equipe, de poder estar fazendo com que haja esse reforço na economia do nosso estado. É importante, nesse momento, fortalecer o comércio, principalmente o pequeno produtor, o médio produtor, e essa redução do ICMS vai favorecer a circulação, a venda e fazer com que o produto chegue também mais em conta para o consumidor. Lembrando também da linha de crédito, que é importante para o pequeno, médio comerciante. Sim, só deixando claro para quem não ouviu, talvez quarta-feira, o anúncio do governador João Dória. A partir do 1º de abril será zerado o imposto para o leite e a redução do ICMS para carne. Justamente dois produtos que são essenciais também na mesa da sociedade, que tivemos uma grande alta nas últimas semanas. E isso também ajuda a população a passar por essa pandemia já com tantos problemas no entorno. Júlia, é bem lembrado e é bom reforçar, esclarecer que esse decreto entra em validade no dia 1º de abril, vai até o dia 31 de dezembro. A população aí que não acompanhou a entrevista do governador, do vice-governador e da equipe econômica, essas medidas visam reduzir e zerar o ICMS do leite pasteurizado e na questão das proteínas, né? Tanto a carne de frango, a carne de porco, a carne de vaca, de gado, houve uma redução significativa na cobrança do ICMS, reduzindo em torno aí de 7%, com isso caindo pela metade o valor do ICMS. E essas medidas visam o quê? Fomentar a economia, fortalecer principalmente o produtor e os pequenos comerciantes, açougues, pequenos supermercados que comercializam as proteínas, a carne, e o produtor de leite. Essas medidas, ela vai, na linha de produção e na cadeia alimentar, chegar os produtos com preço mais acessível para a população e, ao mesmo tempo, fortalecer o Estado de São Paulo de manter essas economias ativas aqui no Estado, evitar a evasão desses produtos e a comercialização em outro Estado. Foi uma medida, como eu disse e repito, acertada do governo do Estado, num momento importante, onde a pandemia está afetando a vida de tantos brasileiros e dos paulistas. Vivemos um momento em que o pico da doença tem aumentado dia a dia e é necessário, além de cuidar da saúde, como estamos fazendo no estado de São Paulo, fortalecendo os leitos de UTI, fortalecendo a vacina. Graças a Deus, é o estado de São Paulo. Nós temos a Coronavac atendendo, de cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 9 é aqui do Butantan. É o estado de São Paulo dando a sua contribuição ao país nesse momento de pandemia e, ao mesmo tempo, não podemos esquecer da questão econômica. Hoje nós vemos o comerciante, o pequeno empresário sofrendo, tendo que fechar o seu comércio para colaborar, para evitar a transmissão, a contaminação, sendo que o comerciante não tem culpa, o trabalhador não tem culpa, mas, infelizmente, todos nós temos que pagar e contribuir com alguma coisa para diminuir, nesse momento, a transmissão. O que nós precisamos é deixar claro para a população que o que tem solução para esse vírus é a vacinação. E essa vacinação está sendo gradativamente, não compete ao Estado fazer essa vacinação, compete sim ao Estado fabricar, como está fabricando o Butantan, e distribuindo, mas é o governo federal que retorna essa vacina aos estados e o Estado entrega aos municípios que aplicam essa vacina. Como houve uma demora, uma morosidade, um desentendimento no governo federal,
Nós não estamos totalmente imunizados e, com isso, está afetando muito a economia. E essas Sim. medidas do governo do Estado de São Paulo é atendendo o pedido da Frente Parlamentar do Agronegócio, da qual eu faço parte, outros parlamentares também, e estamos trabalhando desde o começo do ano no sentido da equipe econômica, o governador e o vice-governador, atender esses anseios do segmento, e ficamos muito felizes do anúncio nessa semana que a partir do dia 1º de abril nós teremos essas reduções e é um incentivo. Além Sim. de toda a linha de crédito, né, Júlia, que vai ajudar também o pequeno açougue, o salão de beleza, os bares, as lanchonetes, os restaurantes, que é o que estão sofrendo também na linha de frente no enfrentamento ao Covid. E outro anúncio, deputado, do governador, do governo do estado de São Paulo na quarta-feira foi com relação à suspensão do corte de água e gás, que também era uma reivindicação que está no seu ofício. Bem lembrado, Julie. Nós também solicitamos ao governo do estado que mantenha, nesse período de dificuldade, a não cobrança, a não negativação e também não corte dos fornecimentos de gás, água pelas estatais, comandadas pelo governo do estado. Fomos atendidos na íntegra os nossos ofícios e o governo editou o decreto também contemplando esses segmentos do comércio, das empresas, no sentido de não haver esse corte e tampouco o pagamento nesse período. E outra questão também, Júlia, se permite, que eu tratei no ofício, é a não negativação dessas pessoas e também nas linhas de créditos fornecidas pelo governo do estado, suspender nesse primeiro momento a certidão negativa de débitos do CADIM, da Receita Federal, porque a maioria dos empresários, do pequeno comerciante, das pessoas físicas hoje estão negativados. Nós, com a dificuldade, talvez deixamos de pagar impostos, deixamos de pagar alguns compromissos e ficando negativado pela lei estadual, não é permitido agente público, pessoa jurídica ou física, acessar benefícios do governo do estado. E também foi atendido esse quesito do meu ofício, onde o governo não está exigindo essas certidões nas tratativas das negociações com as empresas e as pessoas físicas ou jurídicas nas negociações de empréstimo, renegociações de dívidas e também para benefícios de convênios junto ao governo. E essa interlocução, né, deputado, do Legislativo com o Executivo, pensando ainda mais nesse momento da pandemia, na sociedade e em como a sociedade passar por isso sem grandes impactos ou maiores impactos do que a gente já está passando. As emendas parlamentares também são outro recurso que o senhor tem usado justamente para conversar com os municípios para ajudar nessa questão de saúde, infraestrutura, né? Eu vejo sempre nas redes sociais do senhor as conquistas, né, do mandato do senhor para essas cidades. Sim, Júlia, é importante o Poder Legislativo, apesar de sermos independentes com o Executivo e com o Judiciário, trabalharmos em sintonia. Por isso que é importante na mesa diretora deputados que tenham um perfil de conciliador, de negociador, assim como o nosso presidente que deixou a casa, Cauê Marclis, que hoje está no governo, e agora o Carlos Pignatari, que assumiu e foi eleito. É importante ter pessoas ponderadas no diálogo, porque não adianta nada ser radical, fechar tudo, brigar tudo e não ter um canal de negociação. E a LESP, o Poder Legislativo, tem sido um braço forte da sociedade nesse momento de crise. Nós, parlamentares, aprovamos diversa legislação, inclusive reduzindo os nossos salários para ajudar no enfrentamento ao Covid. Isso mostra uma desenvoltura e uma vontade de participar e acertar em todas as esferas de poder. E eu sempre defendi, Júlia, até na minha proposta de campanha, quando fui eleito, de o Estado de São Paulo estar mais próximo dos municípios, mais próximo da população, porque tudo acontece aqui na capital.
mas as pessoas vivem nos municípios, vivem nos bairros e muitas vezes têm dificuldade de vir até aqui. Por isso eu propus e trabalho dessa forma descentralizada, gabinete móvel, visitando os municípios, visitando os prefeitos, vereadores, a população, trazendo as reivindicações e levando as respostas e recursos. E com as emendas parlamentares, tanto impositivas ou voluntárias, ou no próprio orçamento do Estado, eu tenho trabalhado na maneira de atender mais municípios e aproximar mais as secretarias e o governo do Estado da população e dos prefeitos, dos vereadores, para dessa forma encurtar espaço, principalmente nesse momento agora, onde todos estão desesperados. Tenho visto prefeitos chorando, desesperado, porque não sabe mais o que fazer, não tem dinheiro, a arrecadação caiu. O que se gastava num mês com oxigênio, Júlia e amigos telespectadores, para tratar pacientes numa unidade de saúde, estão gastando em 5 dias oxigênio. E o pior, não tem oxigênio para comprar, não tem mais insumos para comprar. Profissional médico, de enfermagem no mercado para contratar, não está tendo, está escasso. E nós temos que ter união, tanto da federação, do governo federal, o governo do estado, que já tem feito essa união, e os prefeitos, para juntos falar uma mesma língua e levar a população com segurança a informação correta, para que a população se cuide, pare com essas festas clandestinas, não é hora de comemorar, não é hora de festejar, vamos esperar o vírus diminuir a sua transmissão, porque hoje, talvez a pessoa está festejando, não está contaminada, mas daqui a pouco vai estar, e além dela, outras pessoas contaminadas. E lá na UTI do UPA ou do hospital, não tem leito suficiente para atender. Mesmo hoje, Júlia, se eu, você, tivermos dinheiro para contratar um leito particular, nós não temos para ser pago para a gente ser atendido. É isso que as pessoas têm de entender. Estamos cuidando da economia, para que a economia continue funcionando, mas o importante é não esquecer dos cuidados para, enquanto não houver a imunização com a vacina, a gente não ter a necessidade de usar mais UTI como está acontecendo hoje, porque nem na linha privada nós conseguimos contratar no particular leitos de UTI, e a pública ainda com muita dificuldade está conseguindo atender a população, mas não sabemos até quando nós vamos ter essa disponibilidade. Perfeito, agradeço, deputado Dirceu Dalben, pela sua contribuição. Hoje, portas sempre abertas aqui da Rede Alesp. Obrigada. Eu agradeço, Júlio, um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando e ajude a eliminar esse vírus. Muito obrigada.